E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob e hoje a gente vai aprender como usar uma palavrinha que está em quase todas as situações de diálogos do dia a dia de alguém que fala inglês. Tá nos filmes, tá nas séries, tá nos programas de TV e muito mais ainda, claro, no mundo real. Essa palavrinha é o famoso ever. Mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal e senta a mão no like pra gente descobrir como é que a gente entende esse tal ever. Bora pro vídeo. Bom, para começar o nosso vídeo, vamos dar uma olhada na pronúncia dessa palavra, essa nossa palavra do dia, ever. Olha só, ever, literalmente assim. E se a gente fosse dividir em duas sílabas, ficaria a primeira sílaba como um E do português e a segunda sílaba ficaria um ver. Então, simples assim, mais uma vez, ever, ok? Muito bem. A palavra ever pode ter muitos significados em português, ou seja, se você tentar entender situações em inglês que a gente usa ever, você vai perceber que ela vai ser traduzida de forma diferente em cada situação. Ela pode ser traduzida como sempre, nunca, jamais, cada vez, constantemente, já e assim vai. Às vezes ela até é usada como uma intensificação de outra palavra. Caraca, teacher, e como é que eu vou conseguir aprender como usar essa bendita palavra? Fica sossegado que a gente vai dar uma boa olhada nos exemplos que vão te ajudar a entender como ela fica aí de acordo com o contexto de cada frase. E como eu sempre digo, esquece esse negócio de traduzir ao pé da letra. Então, bora dar uma olhada em algumas situações. Have you ever been to Paris? Você já viajou para Paris alguma vez? Olha só, nesse exemplo bem clássico do ever, a gente percebe que o ever não só é traduzido como já, mas também pede que eu adicione no final da frase ali alguma vez. Porque na verdade essa pergunta não está querendo saber se você, por acaso, já viajou uma vez especificamente para Paris, mas sim se você já teve a oportunidade de viajar para Paris alguma vez no passado, independente de quantas vezes. Mas nunca esqueça, o advérbio já aqui, nesse sentido, nem sempre vai precisar desse alguma vez literalmente na frase, mas ele sempre vai ter o sentido desse alguma vez, percebe? Então nosso exemplo sobre viajar a Paris também poderia ficar mais ou menos assim, ó. Have you ever been to Paris? Você já viajou para Paris? Percebe? Viu como não é tão difícil? Então, olha mais um exemplo aí. She said that was the most inappropriate situation she has ever been in. Ela disse que aquela foi a situação mais inapropriada que ela já esteve. Have you ever been to a live concert? Você já foi a um concerto musical? Has she ever seen The Lord of the Rings at the movie theater? Ela já assistiu O Senhor dos Anéis no cinema? Perceba aqui que nessas duas situações que eu acabei de mencionar, o alguma vez continua sendo opcional, mas no contexto ele vai permanecer na pergunta, mesmo que não mencionado. Existem outras formas de usar o verbo, como por exemplo já, que não necessariamente vai estar diretamente ligado ao alguma vez. Isso vai mudar quando o verbo auxiliar have, que dá um sentido mais amplo de tempo, for trocado por do ou did, que está no passado. O do, esse verbo auxiliar, é mais objetivo. E claro, sempre fala mais especificamente de um momento. Então percebem a diferença. Did you ever read that book I recommended to you? Você já leu aquele livro que eu te recomendei? Did you ever see that play I have told you about? Você já assistiu aquela peça que eu tinha te falado? Did you ever get to play that game you bought? Você já conseguiu jogar aquele jogo que você comprou? Lembrando que nesses casos, a gente não usa o ever na resposta. Ao invés de ever, a gente pode usar already, que também significa já. Por exemplo, did you ever get to play that game you bought? Você já conseguiu jogar aquele jogo que você comprou? I already finished that game, bro. Eu já terminei esse jogo, mano. Mais um exemplo aí. Have you ever been to New York? Você já foi para Nova York? A resposta, I've already been to New York twice, actually. Eu já estive 2 vezes em Nova York. Agora vamos ver algumas situações em que a tradução muda bastante. Nothing ever seems to upset him. Nada parece chatear ele. Aqui o sentido do ever seria o jamais. Mesmo que escrito fique estranho, o sentido da frase seria voltado para esse jamais. Então o jamais aqui não precisa ser escrito ou mesmo dito. Vamos ver outro exemplo. Don't you ever regret giving up all that money? Você alguma vez se arrepende de abandonar todo aquele dinheiro? A gente também poderia traduzir essa frase para você não se arrepende de abandonar todo aquele dinheiro? Education, more than ever before, has been a key player in our society. A educação mais do que nunca tem tido um papel fundamental em nossa sociedade.
The Friends series remains as popular as ever. A série Friends continua tão popular como antes. Wow, man, you look as strong as ever. Nossa, cara, você continua forte como sempre. Mais um exemplo. They lived happily ever after. Eles viveram felizes para sempre. O ever também pode funcionar como um intensificador de alguma coisa. E nesse caso a tradução pode ser cada vez. Olha só. The country had to borrow ever larger amounts of money in order to survive. O país teve que pedir emprestado quantias cada vez maiores de dinheiro para sobreviver. His popularity among celebrities grows ever wider. A sua popularidade entre celebridades cresce cada vez mais. People have become used to waiting lists growing ever longer. As pessoas se acostumaram a listas de espera cada vez maiores. Existem casos em que nem mesmo existe uma palavra para traduzir o ever, porque na verdade ela só tem, ou ele só tem, a função de intensificar a frase. Por exemplo, How did you ever manage to get the work done so fast? Como você conseguiu fazer o trabalho tão rápido? How did you ever grow up so fast? Como é que você cresceu tão rápido? How were you ever planning on doing this alone? Como você estava planejando fazer isso aí sozinho? Mais um exemplo aí. When were you ever thinking of telling us about it? Quando é que você pensou em nos contar sobre isso? Bom, existem algumas expressões em que o ever é usado como parte delas. Por exemplo, forever and ever é uma forma bem informal que serve para dar ênfase em um longo período de tempo. He promised to love her forever and ever. Ele prometeu amá-la por todo o sempre. That day was so much fun, I wish it could have lasted forever and ever. Aquele dia foi tão divertido que eu gostaria que tivesse durado por todo sempre. Ever since remete a algo de algum momento no passado que continua ou permanece até o presente momento. Lembrando que incluir o ever é opcional nesse caso. A frase também ficaria correta se só fosse usado o since. They have been very sad ever since their older boy has left for college. Eles estão muito tristes desde que o seu filho mais velho foi para a faculdade. She's wanted to be a firefighter ever since she was a young girl. Ela queria ser bombeira desde garotinha. I've been a mess ever since. Eu tô um caco desde então. E para finalizar, você vai perceber que as pessoas usam hardly ever, quase nunca, rarely ever, muito raramente, ou scarcely ever, bem raramente, que sempre é para descrever alguma coisa que raramente, muito raramente ou quase nunca acontece. Por exemplo, it rarely ever rains in the desert. Muito raramente chove no deserto. O it se refere à chuva, percebe ali na frase? Aí a gente tem que entender que o rarely ever representa o muito raramente. E nesse caso, quando chove muito raramente no deserto. Outro exemplo. She rarely ever goes out. Ela sai muito raramente. I hardly ever go to bed after midnight. Quase nunca vou para a cama depois da meia-noite. Peter is hardly ever late. Peter quase nunca se atrasa. They scarcely ever eat meat. Eles comem carne bem raramente. E mais um exemplo aí. She used to be my friend, but now she hardly ever calls me. Ela costumava ser minha amiga, mas agora ela quase nunca me liga. And that's all for today, folks. A gente viu nesse vídeo como são as várias formas de como a gente pode usar o ever. É claro que existem muitas outras formas de usar essa palavra, claro, mas hoje a gente falou de algumas das formas mais populares que com certeza vão fazer a grande diferença no seu vocabulário, enriquecendo a sua fluência de forma bem prática e objetiva. Então, não se esqueça de mandar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal, beleza? I'll see you guys next time.